Sou nascido e criado nessa casa. Então, eu vi gerações de mineiros, a troca de terno, a mina funcionava em 3 ternos, das 6 horas da manhã, né, das 2 da tarde e das 10 da noite. Então, a gente viu algumas gerações, né, de mineiros, gerações essas já desapareceram, a maioria, né, desses homens, devido essencialmente, né, ao problema da doença profissional, que a principal delas aqui é a silicose. Eu acho que a maioria das famílias raposenses vão contar talvez a mesma história. Doutora Ana Paula, você poderia definir o que é a silicose? A definição clássica de silicose é uma pneumoconiose. Significa doença pulmonar causada por poeiras. Então, vários tipos de poeira causam pneumoconiose. A silicose é uma delas, causada pela sílica. Sílica, silicose. Como é que ela se desenvolve no organismo humano? Ela é uma doença com nítido, que a gente fala gradiente, dose e resposta. Quanto maior a concentração de poeira inalada ao longo dos anos, gera uma dose cumulativa de sílica inalada, e quanto maior essa dose cumulativa inalada, maior a probabilidade de adoecimento. Ela no início é uma doença silenciosa, absolutamente assintomática, e à medida que ela vai se desenvolvendo, se tornando mais grave, o paciente começa a ter os primeiros sintomas. E o primeiro sintoma é a falta de ar, o cansaço. Os outros sintomas que acompanham a falta de ar à medida que os anos passam são a tosse e a sibilância, que é a chieira no peito. A Morro Velho é uma empresa que ela nasceu há cerca de 150 anos atrás. Ela é oriunda da St. John Mining Del Rey Company e há bastante tempo atrás ela vem operando, principalmente na região de Nova Lima, né? Hoje não temos mais operação de mina em Nova Lima, mas a Morro Velho até 8 anos atrás, 9 anos atrás, ela operava a chamada Mina Grande, que era praticamente no centro de Nova Lima, onde era a mina mais antiga em operação, mina de ouro mais antiga em operação no mundo.
né? Hoje a Morro Velho, exatamente, ela foi abrangida pela Anglo Gold Ashanti, que é uma empresa sul-africana que tem operações nos 4 continentes. E qual era a sua função dentro da mina, senhor? Eu ia na braçal, pá, batendo pá. E sem ventilação, com certo tempo que pôs a ventilação, era bravo. Para mim me prejudicou muito. Não sei, foi através disso que eu tive esse punhado de pneumonia. Eu tive umas 8 pneumonias. A empresa oferecia algum equipamento de segurança para vocês naquele tempo? Na nossa área não. Nós trabalhávamos de bermuda, assim, se fosse não. Era de cueca mesmo. Enxerino, aquilo tudo. Tinha muito acidente dentro da mina? Mas teve muito. Inclusive, dias que eu falei, quando eu voltei, aconteceu um acidente bravo com um carregado nosso. Volta. Que sabe o nome todo? Não. Aconteceu um acidente bravo, foi que no dia que eu voltei, o terreno todo em cima dele, o carretão parado para nós encher. Eles ficavam na frente do carretão parado e ficavam no monte, brincando com nós enchendo. E arriou tudo nele. Nós achamos que ele tinha até morrido. Nós não, que eu não estava presente, né? O pessoal que falou comigo. Arriou nele, não sei como é que aconteceu mais. E veio ele, depois ele saiu, não sei se ele aposentou, né? Indiferente disso, o serviço é perigoso mesmo. Porque o serviço não tem perigo também, né? O problema é a saúde. Fica lá. Você cheira o gás, detonação. Cheira o estopim. Gás é metralha. O gás, estopim, que detonou lá. Você cheira aquilo tudo. Tudo vai ingerindo, né? O fogo que dá lá, com estopim, com bomba, pá. Ingere tudo. Você vai ingerindo. Não tem saída. Saída é o pulmão, né? Vai entrando. Respiratório são nós. Como é que fala? O ar-condicionado. É fachada, né? Isso é fachada. E o que a doença afeta no seu cotidiano? O que ela te atrapalha? Fadiga demais. Fadiga e pontada. Resgada. E o senhor está aposentado por Não. invalidez? O senhor não conseguiu o processo? Não. E o processo de indenização o senhor conseguiu? Também nada, está na justiça. Está na justiça? Inclusive vou ter que recorrer. Que a advogada do sindicato, que nós temos o processo é lá. Ela falou, doutora Ângela, ela falou que eu tinha que fazer na época. Ela falou, você tem que fazer, se você quiser, você recorre, vocês perderam. Entraram 6 em Brasília. Entraram 6 lá, inclusive até meu cunhado estava. Um dia eu procurei a minha causa, ela falou assim, vocês perderam. Você e mais 6, mais 5. Vocês perderam. Perdemos sem que a gente não está presente. Ela falou, não, se você quiser, você recorre. Eu falei. E aí ele falou assim, ó, se você quiser fazer uma tomografia, aquele, né, computador olhado, é caro. Na época, 3 anos atrás, na época ela falou, era R$800. Mas já não tem como. Ela falou assim comigo, pelo SUS vai demorar. Foi o que aconteceu, né? Está demorando até hoje, ficar ganhando justiça. Eu estou como perdido. Aí ela falou, você recorre se você quiser. Só falou isso. Eu, no início, eu trabalhei com pá, manual, pá, chaló, né, que a gente usa o nome. Daí 1 ano, eu vou trabalhar de ajudante, de marteleteiro. Aí, com 2 anos de mina, eu já estava furando pedra, trabalhava com perfuratriz. Muita poeira, muito lugar ruim, onde é que adoece mais depressa. Uma vez eles queriam me punir, porque eu não quis furar seco. Como eu nunca pude recusar, mandou no lugar lá que o outro fazia, muito serviço, que poeirão, mas ia furar. Aí mandou ir lá para me perseguir.
Eles tinham negócio de perseguir os outros também, a mina. Aí eu fui lá nesse lugar para furar, cadê a água? Não tinha água. Aí falei que meu ajudante foi lá, qualquer coisa, você deixa para mim, porque eu que não vou furar o maquinista é eu, você é meu ajudante, então você deixa isso tem que minha conta. No outro dia que eu fui trabalhar, ele chamou no escritório. Aí passei lá e tal, falou, Zé, mas você, fulano vai lá e faz tantos buracos, você foi lá e fez só meio. Pra te falar pra você uma coisa. Meu chefe mesmo falei com ele, deixa eu te falar um negócio. Você não sabe porque pela CIP é proibido furar seco? Ah, mas tem que furar que a água não vai lá para dentro. Então você dá um jeito, passar com a água por cima, porque seco não vai dar não. E obrigava a pessoa a furar seco. Aí eu falei, eu entrego o carro, vou trabalhar com pá novamente, mas não vou furar seco. Sobre o Círio Paz, meu amigo, morreu com muita gente estranha. Se andar comigo, pelo menos, tem um mais. Na poeira, o cotinho meu de cotidiano é o que você está vendo hoje. Tem força para nada, muita canseira mesmo. Isso vai agora até no fim da vida. Quando a canseira monta demais, ficou ouvindo o portão aqui. Ali dali é pertinho lá. Cheguei aqui e custei descansar. Entendeu? Então, o dia do silicote é uma vida muito difícil. Devido à canseira e a falta de ar que dá. Muita falta de ar. Seu Antônio, você pode falar também como você começou a trabalhar na Morro Velho? Ó, eu tenho que afirmar para você que eu entrei na mineradora, eu entrei com saúde. E estou sem saúde, prejudicado. Agora tem uma coisa, todo mundo que entra ali, não precisa de trabalhar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos não. 6 meses já é suficiente para pegar poeira, para chegar até aposentar. Porque seja por tempo ou por invalidez. Porque aí agora vai mais da consciência da nossa autoridade, porque tem pessoas, muita autoridade competente, tem um ser meio fraco. Deixa acontecer para o outro lado. A gente não tem aqui para acusar ninguém, mas só que tem que tá na cara, então todo mundo vendo. O negócio é o seguinte, estou prejudicado, sinto muita canseira, não aguento subir morro, se eu acelerar um pouquinho tem que sentar. E assim e tem mais pessoas, a cidade inteira, né? Tanto Raposos como Sabará, Riacima, tem muitas vítimas da mineradora. Agora o negócio chega na justiça, o advogado chega, não dá posição de nada. É só, vem hoje, vem amanhã, aquele negócio. Meu processo na justiça está arquivado, está na Bravin. Doutor Gustavo que está acompanhando o processo da gente. Todo mundo que entra ali, de 6 meses para frente, não tem escapatória. E tira a chapa, a radiografia, o negócio acusa lá, chega e para os negócios aí. Os médicos e os peritos já sabem do movimento, como é que é. Faz isso com o pessoal aí, dá pau no camada enfermo, entendeu? Então o negócio é tudo combinado, é do jeito, tem que funcionar do jeito deles. A silicose, a gente viu que estava se manifestando no meu pai, na medida que ele teve gripes sucessivas. Ele teve 8 pneumonias e não fumava nem bebia. Uma vida saudável, né? Aqui em casa, saudável. E minha mãe sempre muito companheira, os filhos obedientes. Então não tinha problema para meu pai ficar doente daquela forma. E tosses direto, muita tosse, escarros e também o nervosismo. Eles ficam extremamente nervosos. Eles têm medo do dia de amanhã, porque sabem que estão condenados a morrerem sufocados, como foi seu último momento, foi assim.
sufocado, literalmente. E outra coisa também que meu pai dizia, ele falava assim, meus filhos, tenho fé em Deus, que meus filhos não trabalharão na mineração. E graças a Deus, realmente, ninguém precisou de trabalhar na mineração. Assim que meu pai acabou de pagar aqui, estava quase terminando de pagar, foi que a doença da silicose foi apertando mais, eu saí com ele, fui a médicos. Primeiro a médica do sindicato falou que tinha os 2 pulmões tomados, nós tínhamos o raio-x, ou temos ainda, acho que minha irmã guarda. Quando foi em Nova Lima, eles falaram, não, no hospital, a empresa tinha um hospital, que é o Hospital do Morro Velho, né, Jorge? Não, falaram que meu pai não tinha nada, e meu pai veio embora feliz da vida. Graças a Deus que eu não tenho silicose. O doutor disse que eu tenho meus pulmões perfeitos. Mas não era verdade. E eu pensei, não pode ser, isso não procede, porque senão a outra médica não teria pedido para levar a outro médico, né? E ele ficou enganado muito tempo, pensando que ele estava bom, até que quando já de súbito outras doenças também foram se manifestando. E até para constar na certidão de óbito, no registro de óbito de meu pai, que ele morreu, uma das causas mortes foi silicose, foi difícil. A médica hesitou em colocar. Foi que a minha irmã falou, não, eu trago os relatórios do médico, com quem ele fazia o tratamento. Aí foi que a médica, depois de muita hesitação, colocou silicose. Então eu fui vendo que outras famílias sucediam a mesma coisa, uma vizinha minha, eu falei, fica atenta, seu marido tem silicose, exija que eles coloquem lá no testado de óbito do seu marido que ele morreu com silicose. Eles não colocaram. Chegava lá na mulher para trabalhar, era trabalho tipo escravo mesmo. Era acelerado, corrido, porque se não trabalhasse numa das produções, tinha, passando no escritório, que esse mês punha para fora, dava balão na gente. Se a gente falhasse serviço, chamava a gente no escritório, não queria saber porque a gente estava falhando. O serviço lá, uma turma entrava, furava, a outra 6 horas limpava, a outra das 10, era assim, era turno, 3 turnos que tinha, 6, 2 e 10. Cada turno que entrava na Olimpíada. Só que o que eu falo, um lugar fechado. Imagina você dentro de um quarto cheio de poeira, sem ventilação nenhuma. Tudo fechado, tem como você não vai inalar a poeira, vai inalar a poeira. Você vai respirar a poeira mesmo. Eles não ofereciam não tinha equipamento, proteção? Não. Era só luvas que estavam, só luvas por na mão. A luva, só isso, para segurar a broca, para curar. A gente trabalhava dentro, não tinha máscara, tinha só o capacete. Trabalhava sem roupa. A gente trabalhava sem roupa, a bota dava a gente a bota, e a luvas, mas não tinha óculos, nem óculos não tinha, né? Naquela época não tinha óculos, proteção IPI, não tinha óculos, proteção, era só. Portanto, tem um colega meu que perdeu a visão lá com isso. Ele ficou cego de uma vista, porque na época não tinha o óculos para a gente trabalhar. Então, é só a luz que dava, a bota e a roupa a gente não era a gente mesmo, né, de casa mesmo. A gente chegava, tinha que tirar a roupa, a gente não estava trabalhando, porque era lugar muito quente. É por isso que dá doença, porque é lugar muito quente, depois lugar muito frio, né, João? Então isso tudo vai gravando, onde que vai gravando o pulmão da gente. Chego lá agora aqui, ó, estou com o resultado do portador de silicose, que o médico me deu portador de silicose, agora tem que refazer os exames todos de novo, para confirmar se eu tenho a doença. Agora, eles querem que igual eu falei com a médica lá, só que vai confirmar a doença, do que eu fechar o paletó, morrer, eles abriram meu pulmão, olha que tem lá dentro. Que é só na máquina deles lá que não dá. Você tem uma máquina diferente da outra? Você vê que a máquina de raio-x, de Nova Lima, a de Raposa, outras já não bate com a deles lá não? E os médicos são diferentes? Os médicos também estudou, um estudou mais que o outro, um metapomologia, um só mais que o outro, eu acho que eles estão uma coisa errada aí, ué. Porque Deus que o médico me deu o remédio, ele sabe que eu tenho doença. Se ele me deu, porque sabia que eu estava doente. Agora, chega agora, tem que fazer ponto de interrogação, tem que investigar a doença. Investiga mais o que, gente? Vai investigar o dia que eu morrer, ué. Aqui o cara pôs portador de silicose.
O meu teste na esteira foi 5 minutos e 6 segundos. Imagina você andando na esteira, eu fiquei 5 minutos assim. Se eu tivesse bom, eu quero 1 hora, 2 horas de relógio. Mas só Deus é que sabe o que eu estou sentindo. Minhas costas estão pegando fogo, queimando aqui atrás tudo. Eu fico bom que os médicos põem aparelho e falam que a gente está bom ainda. Todas as empresas que eu trabalhei, que eu toquei causa, eu ganhei. Porque não tem burocracia. É lei, eles vão obedecer a lei e pagam a gente. Todas as empresas, a Movei não paga, pode não entrar na justiça. Não sei o que acontece que não paga ninguém, ela paga quanto ela quer. E quanto é época de política, costuma pagar 1 ou 2. O resto a gente não sabe o que acontece. Entendeu? Quando a gente trabalha, ela não fazia o exame periódico na gente. Depois que a gente sai, ela fez um exame de mim, uma chapa, não entregou minha chapa, não entregou o resultado, não entregou nada. Depois me pediu para fazer mais uma chapa autorizada, não me entregou o resultado. Queria que eu assinasse um documento lá, como que estava me dando um resultado? Falou que eu tinha doença, mas não quis falar o nome da doença. E todos os meus documentos comprovam silicose. Até o médico de coração pôs lá silicose. Aqui o papel que está aqui está falando, necessita de um acompanhamento especializado. Quer dizer, um acompanhamento que está vendo que eu estou doente. A médica falou, não, mas o senhor emagreceu, o senhor está pesando, se eu pesar 70, eu estou pesando 56 quilos. Eu ainda falei que está pesando 58, porque eu fui pesar, de uma semana para outra, já pedi mais 2 quilos, 56 quilos, agora imagina, eu tenho 1,80 m, 1,80 m, eu pesava 70 quilos, agora estou pesando 56 quilos, daqui um dia eu estou pesando igual um menino, né? E alimentação, não estou comendo mais, igual eu comia. A minha vasilhinha é uma vasilhinha desse tamanho, uma vasilhinha de manteiga, é um copinho que eu como. Olha lá, tem dia que eu nem janto. Eu não consigo comer, vai perdendo apetite, entendeu? Aí me perguntou isso um dia a médica lá, tá? O senhor fica triste? Eu falei, ficar triste como? Alegre que eu não posso ficar, mas roubar eu não posso roubar, e sair pisando nos outros também eu não posso. Eu tenho que aceitar a realidade. A realidade já tem mais de 50 anos que vem isso acontecendo dentro de Raposa. Deus do meu avô, os outros que já se foram, vem acontecendo a mesma coisa. Gente que trabalha a vida toda, quando chega na hora de receber os seus direitos, não recebe. E outra coisa, eu fico revoltado, porque não tem nenhum político, não tem um órgão para ajudar a gente. Porque se eu acho que tivesse uma pessoa influente, né, na sociedade, tiver peito de encarar, porque aí mudava. Mas que Raposa não muda, que começa do prefeito ao vereador. O avô do senhor também trabalhou na mineração? Meu avô trabalhou 40 anos, aposentou por invalidez. E não recebeu nada de poeira. Nada. O meu tio trabalhou... Seu avô teve poeira? Teve poeira, morreu também de silicose. Seu tio também? Seu tio morreu de silicose? Silicose. O meu irmão, tem um irmão também que tem silicose. 2, né? Dois irmãos que tem silicose. Um recebeu 14 mil, mas está trabalhando ainda, não recebe percurso, nem aposentou ele ainda. Então é complicado. Quando a pessoa chega, não falei, chega a usar a bombinha, começa a usar o balão de oxigênio, você pode ir lá e recomendar o caixão, porque é pânico, morre mesmo. O que mudou, assim? A gente fez uma entrevista com você em agosto do ano passado, 2012. Hoje nós estamos em fevereiro de 2013. O que mudou, assim, fisicamente? Mudou o seguinte, que agora eu já estava ruim, né? Agora piorou. Porque agora eu estou sentindo mais falta de ar, não estou conseguindo trabalhar o dia inteiro. Eu estou indo esforçado, tem que eu vou sentindo dor, mas tem que ir, porque tem que ganhar pau. Mas não estou aguentando trabalhar o dia inteiro. E semana passada mesmo, eu tive de 7 horas da manhã até meia-noite e meia na Senhora de Luz, internado lá na desabração. Porque eu estava sentindo muito falta de ar, cheguei lá e me deu 2 micos, passou 3 micos para mim respirar melhor, passaram o remédio para mim e eu sentindo muita dor. E a médica ainda falou, se eu piorar, será que me voltar? A dor continua, porque não tem melhora mesmo, a dor continua, só que a gente vai levando, né? Mas de lá para cá já perdi mais de 5 quilos, corpo só pé de cama, não tem como a gente trabalhar. E a gente, infelizmente, não tem ganho nenhum. Eu não tenho ganho nenhum até agora. Então agora estou pegando com Deus se o processo meu saia, porque ele falou que vai pagar o nosso percurso. Mas isso também vai depender da empresa também, porque acho que vai depender da empresa também liberar um papel para a gente, que a empresa não reconhece que tem poeira.
Ela não fala que para nós não tem poeira. Eu estava com falta de ar, e eu estava com falta de ar, que eu estava sentindo falta de ar, aí ele falou que eu não tinha nada. Aí quando eu voltei, ele mandou o laudo para mim, ele ainda pôs no laudo lá que eu estava com o paciente com epineia, poderá ser derrame no pulmão ou bronco pulmonar. Aí que não foi possível visualizar o paciente. Eu te pergunto você, uma máquina daquela, computadorizada, se o cara entrar de dentro pode estar morto, porque sabe o que o cara tem dentro, rapaz. E o cara fala, o médico tem uma cara que pode falar isso comigo, eu acho que isso é uma grande justiça. Eu fiquei até meio bom. Aí eu voltei no hospital da Santa Casa e mostrei o médico, o outro médico também confirmou, o senhor tá bom, o senhor tá beleza. Eu fui retruquei ele, falei, não, tem algo errado aí, porque eu estou tirando chapa desde 2001 e toda a chapa minha fala que eu tenho. Até ele questionei ainda, eu perguntei se os médicos daquele BH sabiam mais que o de Nova Lima. Se o diploma dele era diferente do de Nova Lima. Então, tem uma coisa errada aí. Aí acho que a chefe dos deles lá foi e falou, tem alguma coisa errada. Ela falou comigo, tinha alguma coisa errada no laudo, que era me tirar outra chapa e levar para ela. Aí eu tirei outra chapa e foi confirmada a silicose de novo. Combativa maconiosa relacionada à atividade do trabalho. Eu tenho esse laudo guardado e foi incluído nos laudos do processo. Levei, aí inclusive eu cheguei na hora de fazer a perícia, a médica falou comigo assim, a perita ela falou comigo, eu tenho seus dados todinho aqui. Eu quero fato novo, que é a chapa vai de 2012 ou 2011, né, mais recente. Aí eu apresentei para ela, falou, isso que eu quero. A hora que ela examinou minha chapa, examinou tudo, pediu a receita médica, eu dei tudo, ela falou, eu vou examinar você. A hora que ela examinou ela falou que minha esposa estava lá na hora, lá junto comigo. Ela virou para mim e falou comigo assim, ó, o senhor está com o coração fraco, pulmão fraco, e o senhor tem direito de pedir um afastamento do INSS. Mas como eu já tinha pedido 2 vezes ao INSS o afastamento, eles não me deram, me negaram, em Nova Lima, aí eu falei, vou nem correr atrás, fui desistir. Como eu fiquei um ano parado, meu INSS já estourou. Aí não tinha como eu pedir mais, velho. Agora que o processo que eles entrou com o pedido, o juiz entrou com o pedido do percúrio da silicose. Então, e aí talvez ele até perguntaria junto. Talvez, eu não sei. Não posso garantir, porque não me passaram nada ainda. Então eu estou aguardando um contato até mais ou menos dia 30, que o advogado ligou para mim e falou, vou esperar até dia 30. Porque eles têm um prazo de julgar o processo até dia 30 lá no INSS. Mas se não, tirando isso, se dá alguma coisa ao contrário, eu tenho que partir para a federal. Já não é a única justiça que pode também combater esse negócio do INSS. Porque é um negócio que a gente paga, e quando a gente precisa, eles não ajudam a gente. Não é melhor? Vocês vão chamar por um? Agora é o seguinte. Vamos atirar, não é como é que chama agora? Um por um, vocês vão ter que organizar a fila. Tem que botar, não cai. Primeiro tem que ficar quieto. Muita gente, né? Tem que botar, caia. Primeiro tem que ficar quieto. Era mesmo carvalho? Tem que pegar? Mesmo carvalho? Não, nessa época era. Para vocês, qual que é o principal obstáculo jurídico para conseguir as indenizações dos trabalhadores? Na verdade, a maior dificuldade enfrentada por um reclamante que trabalhou na mina para provar, para receber a indenização, é provar que realmente ele é portador da silicose. 90% dos casos, o juiz determina que a pessoa seja submetida a uma avaliação médica, uma perícia judicial, e na grande maioria dos casos, essa avaliação judicial aponta que o mineiro, não obstante ter trabalhado 18, 19, 20 anos no subsolo da mina, sem o uso de equipamento de proteção individual, respirando diariamente pó de sílica, o diagnóstico ainda é negativo em relação à doença. Então essa é a nossa maior dificuldade, a prova de que o trabalhador da mineradora Morro Velho é portador de silicose. E como que a pessoa não consegue? Ela faz a tomografia, não aparece na tomografia? O que é? Olha, a avaliação médica, o mineiro ele apresenta diversos documentos. Primeiro ele apresenta que é trabalhador da mina,
Geralmente ele entrega, porque a grande maioria é afastado ou recebe algum benefício do INSS em razão da doença profissional. Tá? Então ele entrega toda a documentação que evidencia que ele realmente é portador de silicose. Mas infelizmente, quando ele os seus documentos, ou radiografia de pulmão, tomografia, ela é avaliada por perito judicial, os peritos eles apontam que não foi possível diagnosticar no documento, nessa radiografia, algum ponto, alguma calcificação proveniente da silicose. Esses processos eles se arrastam há bastante tempo, né? Muito tempo. Esse processo foi iniciado em 91 com uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Tá? Uma ação coletiva. E nessa ação coletiva nós já tivemos 2 acordos, e agora um último. Da seguinte maneira: o Ministério Público celebrou um acordo entre o Ministério Público Estadual, a Associação dos Aposentados e Sindicato dos Mineradores. Tá? A pessoa provava que era portador de silicose e ele receberia uma indenização que era consistente no início em pagamento em dinheiro e recebimento de um lote. Não é isso, Antônio? Isso aí, pagado mensal, né? Isso. É difícil, muito difícil. Aí depois esse acordo foi suspenso e agora novamente ele foi entre aspas, reaberto. Tá? Então as pessoas que estão associadas a essa ação civil pública, que em 91 assinaram uma lista autorizando o Ministério Público a ajuizar a ação, foi ofertado a essas pessoas a possibilidade de um novo acordo. Ela faz o acordo, mas só recebe se o laudo médico de um perito evidenciar que ele tem silicose. Evidenciou, ele recebe. Não tendo silicose, ele não recebe nada. Então, o que faz esse processo ser tão lento? É a dificuldade, então, de provar que... A maior dificuldade é a prova da silicose. Mas, além disso, durante muito tempo, isso aí tem uns 4, 5 anos, houve uma dúvida sobre a competência, qual seria a justiça competente para julgar esse processo. Se seria justiça comum estadual ou se seria justiça do trabalho. Então, só para decidir isso, nós perdemos aí uns 4, 5 anos. E além disso, nós temos que considerar também que são diversos processos. Existem outros advogados particulares, advogados do sindicato que ajuizam uma ação semelhante, pedindo indenização. São muitos pedidos, muitos processos, e aqui em Nova Lima nós temos uma vara só de Justiça do Trabalho, que não cuida também só de silicose, né? Então é um juiz só, uma secretaria apenas para julgar vários processos. Então isso também demanda tempo. Qual que é o caminho que segue o processo das pessoas que morreram ao longo do processo de indenização? Ora, as pessoas que morreram e ainda não receberam a indenização, os seus herdeiros eles se habilitam no processo. Então, se tiver viúva, a viúva e os filhos, eles requerem habilitação no processo e o processo continua. Mas aí tem um agravante, porque se ele ainda não foi submetido à perícia, o único elemento de prova que esses herdeiros têm para demonstrar que o mineiro morreu de silicose é o atestado de óbito, que tem que trazer como causa morte a silicose ou alguma doença respiratória relacionada à doença. Ao longo das nossas gravações, eu reparei que a principal polêmica em torno dos impactos da mineração, em específico aqui da região de Nova Lima e Raposos, é exatamente a polêmica das indenizações dos ex-trabalhadores da empresa, né? Inclusive eu vi vários casos de pessoas muito doentes ou que chegam a falecer sem receber indenização nenhuma. O que a empresa diria sobre isso? O que você diria sobre isso? Não, a empresa ela tem feito sistematicamente esse acordo que eu falei com vocês, com aquelas pessoas que eram portadores da silicose. Esse valor da indenização, ele foi, na época, foi pactuado junto com o próprio sindicato, com a empresa, com o Ministério Público também. E aquelas pessoas que não fizeram acordo com a empresa, né, e prosseguiram na sua ação judicial, se a ação foi procedente, também tiveram um valor de indenização arbitrado pelo juiz de direito.
Então a empresa ela vem efetuando todos os compromissos que ela fez com relação à questão da silicose, ela vem religiosamente efetuando. Não existe nenhum compromisso que a empresa fez com relação a esse assunto que ela não tenha cumprido. O seu Antônio não consegue falar, né? Não. E andar também mal. E há um ano atrás ele ainda conseguia? Conseguia, assim, andar, mas segurava, né? E falava, a gente não entendia bem, mas algumas coisas a gente entendia. Agora a gente já não entende mesmo, assim. Eu, às vezes, algumas coisinhas ainda entendo com o gesto, né? Mas não é tudo não. Sei. E então foram 20 anos que ele trabalhou na Moa Velha. E você acompanhou assim esses 20 anos? Eu era menor, né? Menor. O que você lembra dessa época? Assim? Eu lembro quando ele saía, né, para ir trabalhar de manhã. Que minha mãe fazia a comida dele de manhã, que ele levava para mim. E aí ela chamava a gente para a escola. Ele trabalhou muitos anos. São os remédios que São o senhor... os remédios. Ele faz uso desse para... tem uma certa dificuldade aqui, tá? Fica assim, muito catarro agarrado aqui, dá muita cheira. Então esse é para arrancar. É uma vitamina, né? Faz uso do Predicin, que tem comprimido e tem líquido, que é pro cansaço também, né? Esse aqui, a aminotipilina, que é pro... Ele tem muita saliva, né? Pra secar um pouco, saliva, e pra ajuda também a dormir um pouquinho à noite. E esse outro é pra retenção de líquido, né? Pra ele não ficar inchado, aí faz bastante xixi. Ele faz uso do oxigênio. A gente deixa ele bem pouquinho, deixa bem pouquinho sem oxigênio, mas assim, já tá precisando, né? Deixa bem pouquinho, fica só quando ele senta aqui que a gente deixa, às vezes, deixa um tiquinho e já leva esse quarto. Ele não pode ficar muito tempo sem o balão de oxigênio? Ele tá ficando direto, agora ele tá tolerando um pouquinho sem, mas praticamente direto no oxigênio. O senhor Antônio tem quantos anos? 67. E há quanto tempo ele não consegue mais trabalhar por conta da doença? Já tem muitos anos. Ele já teve 9 AVCs, né? 9 AVCs? Em decorrência da silicose? Decorrência desse tempo dele aí, ele teve vários AVC, aí ele foi debilitando, né? Não, velho, pode segurar aqui, ó. Não precisa chorar, não. Oi. Te ajuda, André? Quer que te ajude aí? Chora não.